Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Meu nome é Natan, para os que me ouvem, eu sou cearense da cidade de Fortaleza, mas moro atualmente em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba. É mesmo? Tu é de Campina Grande, rapaz? Moro lá, né? Eu sou de Fortaleza. Oh, aleluia. Eu tô sempre lá. Nós estamos construindo uma grande sede lá em João Pessoa e estamos sempre na Paraíba. É a capital do estado. Rapaz, quando eu for lá, vou lá te ver. Vamos embora. Tá ótimo, então vamos lá. Como eu dizia, meu nome é Natan, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra, discutir aqui com os meus colegas sobre esse assunto. Eu vou defender que há possibilidade da perda da salvação e vou tentar demonstrar isso não somente através de textos bíblicos, mas também com a comprovação histórica, talvez até sugerindo, para quem não sabe, qual o ponto de mudança e transição aí na doutrina cristã ao longo dos anos, né? Porque, pelo que parece, essa doutrina, ela não foi sempre defendida da forma que é feita hoje. Houve uma mudança em um determinado ponto da história que fez com que ela penetrasse na comunidade cristã e até hoje seja defendida pelos nossos colegas calvinistas. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, eu tenho 9 ou 10 livros publicados aproximadamente, mas eu tenho um livro escrito sobre esse assunto que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. Pode ser um título assustador para alguns, mas fica aí a sugestão, tá? E depois a gente vai tratar mais sobre o assunto. O senhor tem 2 minutos, e aí, o crente pode perder? Não pode? E aí, como é que a gente fica com essa história? Tá, primeiro eu preciso dizer que o Davi estava falando que gostaria de saber o posicionamento dos arminianos. Infelizmente, eu acho que não tem nenhum arminiano aqui hoje à tarde, hoje pela manhã. Vou ficar na mão. A gente precisaria do Jamierson aqui para ele explicar pra gente, que eu acho que o Jamierson é arminiano, né? É arminiano. Tenho quase certeza, Mas como eu não conheço também muito bem, a gente vai procurar isso depois. Mas eu tô aqui para defender, né? Vou defender o meu ponto de vista, eu não sei o que é que os arminianos acreditam, mas de qualquer forma, a minha crença e o meu entendimento é que, sim, é totalmente possível a perda da salvação, mas então, existem... quer dizer, o senhor não é arminiano, mas acredita que o crente pode perder. Sim, porque essa não é uma crença arminiana. Embora os arminianos talvez também creiam se apoderaram assim, dela. Eu não sei como é a história do arminianismo. Realmente eu estudei mais o calvinismo, o agostinianismo do que as próprias... Eu nunca li uma obra de Jacó Armínio. Eu tenho essa dívida, né? Eu preciso ler. Afinal de contas, todos citam ele. Eu acho que deve ser importante. Mas eu não conheço muito bem como é a estrutura doutrinária do arminianismo. Mas eu conheço bastante de patrologia, os pais da igreja, antes e depois de Agostinho. Conheço muito de Agostinho, tanto que eu tenho um livro publicado sobre esse assunto. Mas o que eu entendo a respeito da questão, sobre a possibilidade da perda da salvação, é o seguinte: por qual razão as pessoas pensam que não é possível perder a salvação? Claro, existem todas as explicações, as fundamentações bíblicas, né? Mas eu acho que o principal motivo, né, de forma bastante direta e informal, eu gostaria de dizer que é o seguinte: porque eu acho que as pessoas não entendem que a salvação ainda não se consumou de forma prática, experimental e irreversível. Hoje, nós todos somos crentes e salvos pela fé, né? A Bíblia diz que cada um de nós é salvo pela fé, ou seja, através da graça, aquela coisa toda, mas o requisito que nos faz experimentar a salvação no tempo presente é a fé. E o que esquecemos às vezes é que a fé é a convicção de um fato que não se vê, é a certeza de uma coisa que se espera. O que significa que, se a fé ela adianta a experiência dos poderes do mundo vindouro para o tempo atual, significa que estamos experimentando previamente. É uma espécie de degustação glorificada daquilo que vai vir. Mas quando nós vamos observar os textos do Novo Testamento que falam sobre a salvação, quase majoritariamente, eles falam que a salvação há de se manifestar no último tempo. Inclusive, essa é uma expressão que eu estou pegando emprestado de 1 Pedro, capítulo 1, logo ali no versículo 3 e 4. Ele diz que hoje na terra nós somos preservados ou guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, né, para a salvação que vai se manifestar no último tempo. Há muitos outros textos que fazem as mesmas colocações, mas eu acho que às vezes a gente não observa. O único ponto de irreversibilidade, né, ou seja, que impediria que a pessoa perdesse essa salvação, seria a ressurreição dos nossos corpos. Até lá, é possível perdê-la. É mais ou menos isso. Eu acho que as nomenclaturas e os termos usados, eles não são tão importantes. Pode variar. Desde que se baseie em textos bíblicos. Cada um tem a sua forma de falar, a sua formação, a sua personalidade. Não vejo problema. Agora,
Há quem diga, por exemplo, que são em 3 estágios ou 3 estados, porque falam, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Outros dizem, não, agora sim, mas ainda não. Eu acho que isso não é o mais importante. Agora, a minha terminologia é realmente a que eu falei. Eu disse que a salvação há de se manifestar no último tempo. Eu não usei a palavra glorificação de forma proposital, porque eu estou citando as palavras de Pedro. Isso não é coisa minha. Eu vou até ler. Em 1 Pedro, capítulo 1, não é o 2 Pedro 2, como foi citado, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Esperança que se vê não é esperança, porque se alguém já vê, como é que vai esperar, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para o quê? Para uma herança incorruptível, que fala sobre deterioração, ele está falando da parte física, do corpo. Essa herança incorruptível não tem mancha, é sem mácula, é imarcessível, não murcha, reservada nos céus, não aqui na terra, mas está lá no corpo de Cristo, porque ele é o nosso representante, o nosso precursor que penetrou os céus, reservada nos céus, para vós outros que, aí vem o versículo que eu citei, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, guardados para a salvação, não a glorificação, embora em outros lugares a palavra apareça e esteja conectada ao mesmo evento. A palavra usada, não só aqui em Pedro, como em outros lugares do Novo Testamento que eu citei parafraseadamente, é exatamente isso. Guardados para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Sim. Bom, primeira coisa, 1 João capítulo 3, versículos 13 e 14, até o 15 eu vou ler, diz assim, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, não há nenhuma negação aqui no fato de que temos a vida eterna. Como? Pela fé, né? O que é a fé? A convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, né? Então, é sempre bom lembrar disso, porque a gente não percebe que a fé, ela substitui o elemento pelo qual se espera. Se a coisa tivesse chegado, eu já não precisava da fé, porque a coisa se manifestou. Então a fé é um substituto do elemento esperado. Esperança que se vê não é esperança, porque se a gente já vê, como alguém o esperará? E aqui ele está falando exatamente da mesma coisa, do mesmo princípio que o Bruno citou, lá no Evangelho de João. É o mesmo João, em 1 João capítulo 3, versículo 14, ele diz, sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Ou seja, há uma evidência que demonstra o que aconteceu. Há uma transformação, uma recriação do espírito humano. Aquele que não ama permanece na morte, então ele não fez a passagem. Agora, no versículo seguinte, ele está falando com os irmãos, é o que diz o início do versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, e no 15 ele diz, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, ele não está fazendo ameaça, isso aqui não é nenhum tipo de terrorismo, ele está falando sobre as possibilidades reais da vida, porque uma pessoa poderia se enraizar, se emaranhar numa raiz de amargura, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, e ela realmente minar o amor, porque o amor ele pode esfriar dependendo da prática ou da multiplicação da iniquidade. O amor ele cresce e o amor ele diminui, ele pode aumentar e ele pode também se esvair, né? Agora, em relação ao que foi dito aqui também em João capítulo 10, né? Eu não sei exatamente quem mencionou, mas lá em João 10, versículos 28 e 29, tem aquela passagem, eu acho que foi você que citou, não foi? Que diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E no 29 vem, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Realmente são versículos que são usados com muita frequência pelos predestinistas, pelos que defendem essa impossibilidade da perda da salvação, mas o próprio texto é autoexplicativo. As palavras arrebatará ou arrebatar, que aparecem no versículo 28 e 29, são as palavras gregas harpazo, que é traduzida corretamente por arrebatamento. Inclusive, o próprio Paulo vai usá-la em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, né, quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas a característica da palavra arrebatar, que às vezes a gente esquece, é justamente a característica de uma intervenção. É uma ação de assalto. É por isso que a mesma palavra é usada por exemplo, Jesus, quando ele conta sobre um pastor que não é pastor, e aí ele deixa as ovelhas, aí vem o lobo, arrebata-as, ou quando ele diz que o semeador sai a semear a palavra, aí vem o ladrão e arrebata do coração de quem ouviu e não entendeu. O que é que João 10, 28 e 29 está falando? Ele está falando que a proteção existe. Ninguém arrebata da mão, ou seja, uma intervenção, uma ação de assalto, é impossível de tirar alguém da mão de Jesus. Isso não significa que a pessoa não pode pular fora.
olha só, ou seja, o senhor está dizendo que Jesus não rejeita, mas que essa pessoa mesmo pode rejeitar isso e ela pular fora. Claro. É uma ação dela, não uma ação de Deus. Então, vou falar. Primeira coisa, essa passagem de Hebreus 6, ela não está sozinha, né? Existem muitos textos semelhantes em todo o Novo Testamento. Mas, para ficar no mesmo livro, tem Hebreus 10 também, do 26 em diante, né? Até o 29 e tal. E essa passagem de Hebreus 6, que foi citada pelo Davi, eu acho, no meu ponto de vista, que ela é muito mal interpretada. Já vi alguns argumentos na defesa desta ideia de que eles não teriam sido salvos, porque se tivessem sido salvos, jamais teriam se desviado. E esse é um argumento muito comum. Inclusive, aquele citado de 1 João é uma referência clara aos gnósticos, né? Eu acho que todo mundo aqui é unânime essa interpretação, né? Eu acredito que vocês devem pensar da mesma forma. Não sei se vocês pensam assim, mas todos os comentários bíblicos dizem: estes eram os gnósticos, que estavam no nosso meio, não eram dos nossos e por isso saíram, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, ele não está falando necessariamente de pessoas que nasceram de novo. Mas pessoas que nasceram de novo podem sim perder a salvação. Tanto é que Hebreus 6 está falando sobre isso. Se você observar o versículo 5 diz que estes provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Meu Deus. E eu sei que tem gente que diz: não, Natan, isso aí é provar sim. Ele botou na boca e fez... Aí cuspiu. Ele degustou, não engoliu. Exato, é assim que fala. Seria mais ou menos do livrinho lá, só cortando só um minutinho, o senhor volta com o seu tempo. Seria mais ou menos o João lá. Pega o livro e Mas João come. Engoliu, né? E come. João comeu, mas foi doce na boca, amargo no ventre. Essa pessoa não desceu pro ventre, cuspiu. Não, volta aí pra mim, por favor, a pergunta desse... Olha, pergunta do João Miguel da Lapa de São Paulo. A Bíblia menciona, eu tô falando porque tá dentro do que o senhor está dizendo. A Bíblia menciona a apostasia, ou seja, o abandono da fé, aquela virar as costas. Isso não indica que é possível perder a salvação? Hebreus 6, justamente o texto que o senhor está... E aí? Embora a palavra apostasia não apareça aqui em Hebreus 6, é normal que as pessoas entendam que é disso que o autor está falando. Embora existam interpretações diferentes, como a que o Davi fez, né? Eu não sei se foi exatamente isso, Davi, mas me pareceu que você estava usando essa passagem para justificar a ideia de que as pessoas que se desviem e caem são pessoas que nunca foram salvas. Porque se tivessem sido salvas, elas jamais teriam se desviado, né? No entanto, aqui no versículo 5, ele diz que estes tais provaram a boa palavra de Deus. E eu sei que não é todo mundo que pensa a mesma coisa, mas como eu dizia, eu já vi um intérprete, que não convém citar nomes por ética, mas eu já vi o intérprete defendendo essa visão de que não eram salvos, senão não teriam caído, porque eles apenas provaram. E aí ele deu a entender que era isso, que ela degustava, sentia o gostinho na boca e depois cuspia fora. Mas a gente sabe que isso não é convincente e não tem fundamentação realmente bíblica, porque a mesma palavra, tanto no português como no grego, vai aparecer em Hebreus capítulo 2, quando fala que Cristo provou a morte por todos os homens. Então, se isso tivesse algum sentido, Cristo teria apenas botado na boca e cuspido? Será que ele não experimentou de fato a morte? Será que ele não morreu de verdade? Então, eu acho que tem muitas implicações aqui dentro de Hebreus 6 que estão sendo mal interpretadas. Mas, para não ficar só nisso, eu quero pular para 1 João capítulo 1, porque eu me lembro que o Davi também comentou sobre as pessoas confessarem os pecados, pedirem perdão, alguma coisa nesse sentido. Mas o texto áureo para o perdão do pecado do crente é 1 João capítulo 1. Em 1 João capítulo 1, ele fala que nós que somos crentes, se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Mas se eu peco e digo que pequei, já não estou mentindo, eu estou praticando a verdade. Então, a questão aqui é confessar o pecado, reconhecê-lo como tal, para obter o perdão e a justificação. Ou seja, ele perdoa e purifica da injustiça. Mas isso aqui não é o que se diz para quem é do mundo. Uma pessoa do mundo, ela não tem como ser salva confessando o pecado. A vida dela inteira é um pecado só. O único pecado que importa ao mundo é que eles não creem em Jesus Cristo, que é como diz o que o Espírito Santo falará, ou convencerá o mundo do pecado porque não creem. Então, o povo do mundo não tem que confessar pecado para ser salvo, ele tem que confessar Jesus como Senhor, porque se crê no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, confessá-lo como Senhor da sua vida, então ele será salvo. 1 João 1 é confissão de pecados para crente, que pode cometer pecado, mas não perde a salvação por causa disso. Hebreus 6 não está falando de pecados corriqueiros, confessados, etc e tal. Hebreus 6 está falando sobre pessoas que realmente apostataram, embora a palavra não esteja lá, porque as características do texto demonstram isso. Ele está falando de uma possibilidade de queda que não tem como levantar. Ele não está falando do que 1 João capítulo 1 diz, que o crente pecou, confessou o pecado, recebeu o perdão e recebeu a purificação da injustiça. São situações diferentes.
Esse é um erro comum, supor que a salvação é obtida ou perdida por meio de ações. A salvação não é ganha por obras e ela não se perde por obras. Se eu não sou salvo por causa de coisas corretas que eu faço, eu não posso perder por causa de coisas erradas que eu estou praticando. Certo. Se fosse assim, 1 João, que eu acabei de citar, estaria completamente errado. Ok. Ele acabou de falar sobre um crente que peca e confessa o pecado. Então, o crente peca. Se o pecado fizesse com que a pessoa perdesse a salvação, ele não estaria falando sobre como obter a recuperação, a restauração, o perdão. Então, não é isso. Não é o que faz ou o que deixa de ser feito. Ou seja, como é que a pessoa é salva? Basicamente, sem entrar em muitos detalhes, a pessoa é salva quando ela crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa a esse Jesus como o Senhor da sua vida. Bom, para simplificar ao extremo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, certo. Se é dessa forma que nós somos salvos, então o processo inverso para a perda da salvação tem que ser o contrário do processo para a salvação. Se eu creio e confesso, sou salvo, então como é o processo inverso? Rejeito e nego. Então, quando eu rejeitar de coração, não da boca para fora, como fez Pedro, debaixo de pressão, por covardia, por medo, mas se eu rejeito do meu coração e confesso, aí eu perco. Claro que tem explicações. Eu tenho explicações mais profundas. Essa rejeição que o senhor diz, essa rejeição não é uma rejeição pro mundano, porque ele ainda não chegou à salvação. Exatamente. Essa rejeição é de um salvo já. Alguém que conheceu, que foi iluminado. Como é seu nome? Desfrutou. Pastor Calixto. Tá, Calixto. Inclusive, para corroborar o seu argumento, eu vou lembrar apenas de 2 ou 3 passagens que mostram exatamente isso. Paulo, ele disse que ele foi blasfemo, insolente e um monte de outras coisas, mas alcançou a misericórdia porque o fez no tempo da ignorância. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a consciência de um crente que peca sabendo o que está fazendo é uma coisa e pecados de ignorância são outra coisa. Parece que estão te apertando. Tu acha? Pastor Natan, querida, palavra com você, fique à vontade. Muitas coisas interessantes foram faladas, né? E a gente, infelizmente, não vai ter tempo para pregar a Bíblia toda numa manhã só. Mas eu queria voltar para aquele momento em que Marcião foi citado, porque Marcião é um personagem interessante. Não sei se deveria fazer isso, de fato, mas vou fazer o que eu puder e aí você me corta na hora que tiver que cortar, tá? Mas Marcião de Sinop, ele foi um cristão de segmento gnóstico, que talvez tenha sido o primeiro a sugerir uma espécie de livros autorizados a serem lidos no Novo Testamento. Ele queria criar um cânon. Ele foi o primeiro a fazer essa sugestão. E ele também é considerado como o criador do docetismo, né? Que vem da palavra grega, que significa aparência, de parecer, que é justamente o que o Bruno disse. Que eles diziam que Jesus, ele não tinha um corpo de carne, um corpo físico de verdade. Parecia ser, mas não era. Tanto é que o próprio João vai mencionar isso na primeira epístola, quando ele diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, ele está mentindo, etc e tal. Porque os gnósticos tinham essa ideia. Embora o docetismo ele tenha sido atrelado a Marcião, era na verdade uma crença gnóstica. Nem todos os gnósticos criam do mesmo jeito, mas a grande maioria concordava com esse pensamento. Tinha gnóstico docetista e tinha gnóstico não docetista. Agora, o que é que acontecia? O que acontecia é o seguinte, porque a crença gnóstica, que ela é muito curiosa e é fascinante até um certo ponto, porque não tem como negar que é uma coisa mirabolante, ela dizia que havia 3 elementos no universo. O elemento pneumático, o elemento psíquico e o elemento ílico. E havia seres humanos que tinham sido gerados por consequência de misturas desses elementos. Onde o elemento pneumático prevalecia, aquela pessoa era considerada como espiritual. Inclusive a própria palavra transliterada para o português, né? Pneumático significa espiritual. Então, quem era constituído pelo elemento pneumático, ele era espiritual. O que significava que essa pessoa tinha a semente da eleição vinda da mãe Sofia. Então esta pessoa era eleita e predestinada. Antes de nascer, essa pessoa não teria como não se salvar, e quando isso se consumasse no alcance da sua gnose pessoal, esse suposto conhecimento mais profundo sobre Deus, ela jamais perderia a sua salvação. Irineu, em seu livro Contra as Heresias, escrito no ano 180, ele chega a dizer que os gnósticos defendiam que o pneumático, o eleito, o predestinado, era como uma barra de ouro jogada na lama. Embora ficasse sujo por fora, essa lama nunca poderia alterar as propriedades daquela barra de ouro. Esse era o elemento pneumático na visão gnóstica. Tinha o elemento ílico, que eram aqueles que jamais poderiam ser salvos, porque eles eram constituídos do elemento inconversível, o elemento ílico. Então, antes de nascer, estes estavam numa espécie de casta do azar, já nasciam ali e não tinham como migrar para outra. Eles estavam predestinados à destruição. Mas isso também pode soar um pouquinho com aquela outra doutrina
do hinduísmo? Sim, de tem uma castas? semelhança. Sim. É a mesma coisa, não com os mesmos nomes, nem os mesmos termos, mas a lógica é a Nasci mesma. assim, vou ter que morrer assim, não tenho direito A de mudar. pessoa estava definida como uma coisa ou outra antes de nascer, por elementos cósmicos, pelo ordenamento cósmico, por uma determinação do primeiro Deus, que os gnósticos diziam que havia um Deus verdadeiro, que era o primeiro e os Deus, outros emanavam dele. que estava no pleroma. Os que emanavam faziam parte do primeiro Deus. Já não eram tão perfeitos como Não. aquele primeiro. As entidades que emanavam do primeiro Deus eram chamados de aions. E eles eram constituintes da natureza, da grandeza, da plenitude de Deus. Depois que Sofia caiu do pleroma, ela gerou o demiurgo, que é esse Deus, supostamente, do Antigo Testamento, que vai criar o Sol, a Lua, as estrelas e o homem. Mas a visão gnóstica da geração dos seres humanos se baseava nessa questão dos elementos. E, por causa disso, os gnósticos acreditavam que Jesus não poderia ter um corpo físico, como foi mencionado aqui, justamente porque o elemento físico, o material, o corpo, era constituído pelo elemento ílico. E as pessoas que tinham corpo estavam em contato com a matéria que é perversa, é má, não prestava. Que é por isso que os maniqueístas diziam que uma pessoa, para ser eleita, ela tinha que se abster de carne, ela tinha que ser vegetariana, não podia ter relacionamento sexual, nem procurar qualquer coisa que desse prazer. Inclusive, eles tinham uma visão de que havia uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, uma cidade de luz e uma cidade de trevas, que é baseado justamente nessa teoria, que Agostinho, no final da vida, vai escrever o livro A Cidade de Deus, baseando justamente nessa dualidade da existência. Então, essas questões, elas são interessantes, inclusive elas aparecem sendo refutadas na Bíblia, mas eu acho que nem todo mundo tem conhecimento dos pormenores do assunto. Tem um predestinista que falava o seguinte, que Judas fazia parte de um plano secreto, era amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como homem, Marte da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não tivesse traído Jesus, ele teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Porém, o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. Por isso, para provar que o amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a sua boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. O nome desse predestinista se chama Raul Seixas. Ele escreveu essa música com base em um evangelho gnóstico, que foi escrito já no segundo século, que Tinha que ser o Raul Seixas, né, irmão? é conterrâneo do Davi, inclusive, viu? Baiano também. Por isso que eu disse. Vamos queimar. Inclusive, Aí tá lá escrito em Heresias 2. inclusive, está escrito no Evangelho Gnóstico de Judas, tá? O nome do livro é O Evangelho de Judas, que foi escrito no segundo século e é citado por Irineu, que escreveu um livro para combater o gnosticismo. E eles também pregavam isso. E Raul, baseando-se então nesse cristianismo gnóstico, né, que era na verdade predestinista, ele faz essa canção. Judas, na verdade, ele foi um homem comum como outro qualquer, e ele fez escolhas indevidas e acabou tendo o destino que ele teve. Todas as previsões e revelações, até mesmo do Antigo Testamento que apontavam para Judas, não eram decretos para que Judas tivesse que fazer o que ele fez, como se Deus estivesse determinando que Judas se comportasse assim. Deus, ele conhece aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro, porque para Deus não tem essa diferença. E Deus, conhecendo o que aconteceu na vida de Judas até o dia da sua morte, se ele quiser, ele pode muito bem trazer alguns pontos, revelando, como um furo de reportagem profético, sobre aquilo que ele fará. Porque pra gente, ou pra quem estava no passado, é como se fosse no futuro. Então, as revelações do Antigo Testamento não são necessariamente decretos, mas são informações antecipadas do que Deus viu que ele fez. Quando a Bíblia chama Judas de filho da perdição, não significa que ele foi gerado pela perdição, ou que Satanás, talvez aí a representação em persona da perdição, tenha gerado ele. Até porque nenhum ser humano nasce gerado por anjo nenhum. Satanás nunca gerou nada. Todos os espíritos vêm de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:9 que Deus é o Pai dos espíritos. Então não tem como dizer que Satanás semeou o joio no campo porque são pessoas que nascem. Eu vi um predestinista uma vez falar que eram demônios encarnados e que por isso eles estavam desde o nascimento predestinados à destruição. E que, obviamente, como demônios encarnados, porque o inimigo semeou tais pessoas no campo, elas não poderiam se converter. Nem Judas, nem ninguém jamais nasce predestinado para fazer alguma coisa ou para ser lançado do inferno. Em primeiro lugar, eu acho que muita gente não sabe, mas a doutrina da perseverança, do jeito que ela é ensinada nos grupos predestinistas, ela foi oficialmente criada por um homem chamado Agostinho.
Agostinho, nos últimos anos da sua vida, ele escreveu vários livros diferentes daquilo que ele cria quando ele ainda era jovem, e ele ficou bastante extremado do ano 402 em diante. O senhor está dizendo é que o Agostinho Novo é uma coisa, o e o Agostinho Velho é outra coisa. Não precisa nem ler teólogos, catedráticos, especialistas em Agostinho para se descobrir isso. Basta você ler livros de antes de 412 e ler depois livros de 412. com duas pequenas exceções, que são cartas a Simplício e a sua obra do livre-arbítrio, onde ele volta nas obras anteriores para fazer inserções pontuais para reajustar o que ele estava pensando no fim daqueles livros antigos. Então, tirando isso, né, para quem aí é estudioso, especialista, quer se aprofundar mais nas questões mais técnicas, todos os outros livros demonstram que ele pensava de uma forma diferente. Então, no ano 427, ele escreve o livro A Correção e a Graça, e no ano de 429 ele escreve o livro O Dom da Perseverança. Nesses livros, não somente nesses, mas se a gente, por exemplo, aí for usar como referência publicações em português, nós temos um livro da editora Paulus, aquela editora católica, que se chama A Graça 2, A Graça volume 2. Nesse livro tem uma coletânea de 4 livros de Agostinho, que são esses livros finais da sua vida, né? Que são o livro A Graça e a Liberdade, A Correção e a Graça, que eu acabei de citar, A Perseverança dos Santos e A Predestinação dos Santos e o Dom da Perseverança. Nesses 4 livros, ele vai então tentar fundamentar toda a sua teoria tardia de predestinação, de total depravação da humanidade, de que uns nascem predestinados para o céu, outros para o inferno, e de que a pessoa ela não vai perder a salvação se ela tiver recebido 2 coisas. O dom inicial da fé, que é uma má interpretação de Efésios capítulo 2, né? Porque, infelizmente, Agostinho aderiu à interpretação gnóstica, porque quem inventou essa interpretação de Efésios 2, supondo que a fé é um dom inicial, foi um homem chamado Basílides, que morava no norte da África, na cidade de Alexandria, e depois Fortunato, um ex-companheiro de maniqueísmo de Agostinho. Então, essa interpretação foi feita por eles, e aí este suposto dom inicial da fé era o que a pessoa tinha que ter, mas para não perder a salvação, aí vem o dom da perseverança. Porque Agostinho acreditava que entre os crentes havia filhos de Deus regenerados, mas não predestinados, e filhos de Deus regenerados, predestinados. Quem eram os predestinados? Também chamados de eleitos, os que tinham recebido esses 2 dons. O dom inicial da fé e o dom da perseverança. Então, para quem pensa como Agostinho, para a pessoa perseverar, ela tem que ser escolhida para isso. E tem que ter recebido esses 2 dons. E diz assim, eu amei Jacó e odiei Esaú. Eles não eram nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, mas já tinham tomei essa morrido. Decisão. Nessa frase, eles já tinham morrido fazia séculos. Não. Quem Sim. tinha morrido? Jacó e Esaú. Mas Paulo está com a autoridade apostólica, Espírito Santo iluminando, dizendo que lá quando Deus escolheu... Não é assim não. Na verdade, tem 2 versículos ali, viu, Davi? Tem o primeiro versículo de Gênesis e tem o segundo versículo, que é o que você citou, que está no livro de Malaquias. Na nossa Bíblia, no nosso cânon, seria o primeiro e o último livro do Antigo Testamento. Sim. Então, Paulo, ele cita os 2 em sequência e dá a impressão de que Deus estaria falando que Jacó e Esaú não foram amados ou odiados antes de nascerem. Mas não é. Não. Na verdade, a citação da frase amei Jacó é tirada do último livro do Antigo Testamento para explicar que depois de mortos, centenas de anos depois, foi isso que aconteceu. Não é antes de nascerem, irmão, que essa frase é dita. Essa sua exegese pode estar baseada em Agostinho. Não, mas vamos lá. Texto. Vamos lá, reverendo. Vamos lá, depois É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E nem sempre dá certo a gente responder tudo. Mas, sendo logo direto em relação ao texto ali, é óbvio que o ser humano ele tem livre-arbítrio. E, na verdade, isso foi ensinado durante os primeiros 5 séculos pelos teólogos, pais da igreja, doutores e teólogos. Isso vai mudar somente através de Agostinho. Quando a gente lê a história da igreja e lê os textos que foram produzidos, Tertuliano, Irineu, Policarpo, Barnabé, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Efraim o Sírio, todos, e eu estou falando de forma superlativa, todos falavam que o homem tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio era entendido como uma propriedade do gênero humano. Uma propriedade. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele o fez, ele disse que era muito bom, quando o homem peca e morre espiritualmente e perde a comunhão com Deus, isso não significa que ele deixa de ser homem. As características que o fazem ser homem, as propriedades do gênero humano que Deus lhe deu, continuam com ele. Embora agora ele possa usá-las para o mal
Isso significa que o homem está usando as propriedades humanas que ele tem por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus para o mal. Não significa que ele perdeu as características humanas que ele sempre teve. Então, por causa disso, é que o homem pode escolher o bem e pode escolher o mal. Não é por outra razão que quando Deus aborda Caim, antes de ele matar Abel, ele diz que ele pode e deve exercer domínio sobre aquele desejo mal. Porque se ele fizer isso, ele será aceito. Mostrando, né, que Caim, ele tinha, sim, o poder de escolha e essa autodeterminação. Claro que não é o único texto, mas se encaixa também com o que foi dito ali no texto de Apocalipse. Outra coisa importante também, sobre essa questão de a pessoa nascer pré-definida numa espécie de classe da qual ela não consegue sair, porque se ela é eleita, predestinada, como pensavam os gnósticos, ela jamais perderá a sua salvação. Isso é uma coisa que nem tem sustentação bíblica em lugar nenhum. Embora seja correto fazermos inferências a partir de textos bíblicos, porque para interpretação de texto é preciso a gente usar a hermenêutica, e cada um de nós usa o nosso ponto de vista a respeito daquilo, mas não há sustentação, isso claro, é uma opinião minha, não há sustentação realmente bíblica para se falar que um ser humano não possa mudar a sua característica e a sua natureza e não possa, por exemplo, deixar de ser um vaso de honra para ser um vaso de desonra, ou vice-versa, deixar de ser um vaso de desonra e se transformar num vaso de honra. Isso simplesmente não existe. Essa ideia de que essas pessoas nascem numa espécie de classe pré-definida para nunca ser salvo e numa classe pré-definida para ser salvo e nunca perder a salvação, ela é artificial, ela foi, na verdade, originalmente inventada pelos gnósticos. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou falar de Efésios 2 também, mas isso depois foi assimilado por Agostinho, né, por volta ali de 412, e permanece, como se vê, até hoje na comunidade cristã. Mas o próprio Paulo, que vai usar as expressões em Romanos 9, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre vasos de honra e de desonra, mas se nós observarmos o palavreado de Paulo ao longo de suas epístolas, nós vemos o que ele tem a dizer sobre o assunto. Se ele cunhou o termo, então a gente tem que ver o que ele tem para dizer. E se a gente for correto, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, e ele diz: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Alguns são vasos para honra e outros são vasos para desonra. Aí ele diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se transforma em vaso para honra, santificado e útil para o uso do seu Senhor. Então, a pessoa pode sim migrar de uma classe para outra, desde que a resposta dela ao evangelho e à palavra seja condizente. Tá, então é o seguinte, sim, claro, o ser humano ele foi dotado desta característica que lhe faz humano, o poder de escolha, né? O livre arbítrio, como cunharam e falaram todos os teólogos antes de Agostinho, né? E de Agostinho para frente, o que era ortodoxia passa-se a se considerar heresia, inclusive com perseguição com risco de pena capital, né? De morte, inclusive, e o que era considerado heresia se transforma no que é chamado até hoje de ortodoxia, né? Então há essa transformação, esse ponto de virada através da teologia de Agostinho. Então, o homem tem sim essa capacidade de escolha, inclusive a questão de Deus impedir que alguém ouça as palavras de Jesus e as entenda, como Davi citou, né? Ou de Deus de forma retributiva, fazer qualquer outra coisa até pior, como matar, mandar para o inferno e coisas semelhantes, são expressadas em todo o Novo Testamento. E o próprio Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, ele cita, o texto áureo da questão da retribuição divina, do porquê a ira de Deus se revela do céu, ele diz que é contra homens que são pecadores, que pervertem a verdade, não querem que a verdade entre e aceitam mais a injustiça. E aí ele vai explicar que a característica desta punição divina é porque os homens rejeitaram o que de Deus se pode conhecer, que está manifesto desde o princípio da criação. Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, podem ser claramente compreendidos através da observação. E aí, para concluir, Calixto, no versículo 26, ele diz: por causa disso, Romanos 1, 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. No versículo 28, por eles haverem desprezado o conhecimento de Deus que está manifesto desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criados, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Meu... Davi acabou de citar, ele citou um tempo lá atrás, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Faltou citar o versículo anterior, né? Onde Paulo diz: se o negamos, ele por sua vez nos negará. E, além disso, mortos em delitos e pecados é exatamente o que o texto fala. Mortos em delitos e pecados. O que mostra que ele não está falando sobre estar morto antes de nascer, como pensava, por exemplo, Agostinho, fundador real do calvinismo, que dizia que as crianças nasciam condenadas, os bebês recém-nascidos, e por isso tinham que ser batizados antes da morte, senão ia para o inferno kids.
né? Por limbus infanto. Não, elas não estão em pecado antes de nascer, porque pecaram em Adão, como ele interpretou por causa de Romanos 5,12, da versão latina que ele lia. Estão mortos em delitos e pecados, né? A salvação, como eu disse, ela vai se manifestar no último tempo. Que é por isso que Hebreus 1,14 diz, os que hão de herdar a salvação são servidos pelos anjos. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Hebreus 9,28 diz que Jesus aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Porque o ponto de irreversibilidade da salvação é quando o que é mortal for absorvido pela imortalidade, quando o que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade. Eu sei que tem muita gente aí que ficou um pouco suspenso, que gostaria de explicações mais aprofundadas, mas não dá pra gente fazer isso. Então eu quero indicar, tá, o meu livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo. São 232 páginas onde eu detalho pormenorizadamente todos os textos que foram citados aqui e alguns outros também, só que com bastante profundidade. Quem quiser encontrar, tá lá no meu site, é loja.natanrufino.com, tá? Lá você encontra todos os meus livros, inclusive esse. Beijo no coração, abraço, até a próxima. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.